galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarto para Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, para trazer os mais diversos assuntos aqui para vocês sobre esse esporte da bola oval. Hoje estou aqui eu, Rodrigo Bidu, juntamente com meu amigo Slow, Confete, Padre, Hulk, e gostaríamos de agradecer a vocês por dispensarem 2 minutos do seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Saiba também que a gente está no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos no Google Podcast, e para nos encontrar lá é só botar aqui, ó, 4A para Gol, Quarta para Gol. Segue a gente lá também, que vai ser muito legal pra gente. E por fim, como vocês já sabem se vocês não são inscritos no canal, clica no botãozinho vermelho, deixa o teu like, compartilha com os amigos, que isso vai ajudar a gente bastante a crescer aqui o canal, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos lá pro episódio. E aí, pessoal, o primeiro assunto do dia, do episódio, é o assunto da semana. E tivemos uma semana muito movimentada, tendo visto que foi a última semana de assinatura das franchise tags. E também tivemos algumas renovações por causa disso. E para falar sobre esse assunto, vou chamar meu amigo Padre para contar um pouco dessa semana movimentada. Padre, o que você tem a falar sobre essa semana movimentada, com muitas renovações, assinaturas, etc.? Fala, galera. Semana bem movimentada, né? Vamos primeiro discutir realmente o que é a franchise tag, tá? A franchise tag foi colocada lá no início do ano, em fevereiro, e a franchise tag nada mais é que um dispositivo, um sistema que foi criado pela NFL para permitir um recurso para os times de manter os jogadores que mais se destacaram, que eles acham que são os melhores, ou que têm um futuro mais promissor, e que estão em fim de contrato, tá? Então, assim, cada time ele pode, para falar a verdade, a gente divide a franchise tag em 3, né? A franchise tag que é exclusiva, a franchise tag que é a não exclusiva e a transition tag, tá? A franchise tag exclusiva, como o próprio nome já diz, o time vai lá, coloca o jogador como franchise tag exclusiva e ele não pode mais negociar com nenhum time. Ponto. Acabou, tá? Ele vai tentar discutir o contrato dele. Se ele conseguir um contrato longo, ótimo, como a gente viu no caso do Derrick Henry, que ele conseguiu. Mas se ele não conseguir, o que ele faz? Ele assina a franchise tag e joga um salário da média dos 5 melhores jogadores mais pagos da posição dele, tá? Essa é a franchise tag exclusiva. A franchise tag não exclusiva, ela tem só uma pequena diferença em relação à exclusiva. O jogador ele pode receber proposta de qualquer time. Qualquer time pode chegar a qualquer momento, até dia 15 de julho, por exemplo, e fazer uma proposta. O time atual dele ou cobre a proposta ou fala, olha, não quero, e você vai para o outro time. Só que esse time que fez a proposta tem que dar as 2 primeiras picks do próximo draft. A primeira e a segunda escolha, né? Primeira e segunda escolha, exatamente. Tá bom. A transition tag é um pouquinho diferente, porque a transition tag, primeiro, o salário ele já está relacionado, ele é feito a partir da média dos 10 jogadores mais bem pagos da posição. Ponto 1. A transition tag também, o jogador pode receber proposta de qualquer outro time, tá? Ponto 2. E a diferença é essa. Alguns jogadores, eu acho que a gente vai ter muito assunto aqui para discutir, principalmente em relação a Derrick Henry, principalmente em relação a Dak Prescott, tá? A gente vai também ter muito... Eu acho que a gente vai acabar falando muito do Chris Jones também, que acabou conseguindo uma extensão, um contrato mais longo. Mas são vários jogadores que foram colocados na franchise tag. Lembrando que a gente só pode colocar franchise tag, o time só pode botar franchise tag até 3 vezes seguidas, tá? No mesmo jogador, né? No mesmo jogador, exatamente. E cada vez que ele coloca a franchise tag, o salário vai aumentando. Primeiro é a média dos 10, depois é a média dos 5, depois é a média dos 3. Melhores pagos na posição. E tem uma coisa também, né, Padre? Padre, de todos esses jogadores que receberam a tag esse ano, só o Yannick Ngakoue, do Jaguars, não sei nem se é assim que se fala, que não assinou, né? O que acontece com o jogador que não assina uma franchise tag? Cara, para falar a verdade, o jogador que não assina uma franchise tag, ele não joga a temporada, tá? Não joga a temporada. Ele tem até a 11ª semana para se apresentar, para decidir, né? Se ele vai assinar e se apresentar ou não. O Confete estava até dando o grande exemplo do Le'Veon Bell, né, Confete? Sim, Le'Veon Bell, que chegou a assinar no final da temporada, e aí ele poderia jogar, e o Steelers optou por não jogar com ele e rodar. Passou, terminou o ano, vai embora e ele foi para o Jets.
Mas eu acho que também das renovações, acho que o Chris Jones já era assim, que já era uma esperada tal, mas eu acho que a que mais impactou, assim, mais nos deixou surpresos foi com certeza do Derrick Henry, né? Porque as semanas anteriores vinham passando que o Titans e o Derrick Henry não tinham chegado a um acordo, o Titans draftou um novo running back no draft, e surge essa notícia que conseguiu um contrato de 4 anos, 50 milhões, que pegou todo mundo de surpresa. Hulk, isso aí mostra que os times estão pagando para running back. Jogando por água aquela teoria de alguns que falam que não se deve pagar dinheiro para running back, não é isso? Bom, eu vou dizer mais ou menos, porque eu não gosto de fazer dessa discussão uma coisa lá do A, lá do B, e de ter um certo e um errado. Hulk. É isso eu aí, acho Hulk. que... não, porque para mim é a questão do cara ser um franchise player, entendeu? Quando você vai falar de Derrick Henry, por exemplo, e do que ele representou pro sucesso do Titans no ano passado, o cara carregou o time nas costas. Então, assim, como franquia, o que você quer representar diante dos seus fãs? Que você pega, todo mundo compra a camisa do cara, aí no ano seguinte você solta ele para menos dinheiro, sabe? Só que eu estranho como running back é porque que escolheram logo o running back para falar esse negócio que não vale a pena pagar, entendeu? Não é que eu não ache que dá para achar talento em running back no terceiro round do draft, que eu sei que dá. Não é que eu não acho que o running back tinha que ganhar muito mais, não é isso. Mas é essa impressão que parece que um running back bom não faz diferença na história, entendeu? E eu acho que os running backs bons têm que receber o que eles devem, assim, alguma coisa que seja assim, eu estou satisfeito com esse valor, porra, entendeu? Fala, Confete. Então, a gente falou do caso do Derrick Henry, eu acho que até um caso que surpreendeu, e acho que é uma coisa que eu tenho que acrescentar, que os times não são obrigados a aplicar a tag em ninguém. Se o time quiser não ter jogador nenhum com tag esse ano, ele não precisa ter. Foi o Arizona Cardinals, que deu a transition tag, a única da temporada da NFL esse ano, no Kenyan Drake. Foi um jogador que veio por uma 4ª rodada do Dolphins e jogou muito bem nos 8 ou 9 jogos que ele jogou na temporada, ele jogou muito bem. E como ele estava em final de contrato de rookie, porque quando ele é negociado dentro do contrato, ele fica com um contrato carregado para o time seguinte, ele já recebeu e vai receber uma média dos 10 melhores salários da liga. Então foi algo muito questionável. A gente vai falar agora dos jogadores em si, dos que mais chamam a atenção. E, na minha opinião, Kenyan Drake acho que é o jogador que mais chamou a atenção. Por do nada, ninguém esperava que ele recebesse, ele seja considerado, na teoria, um dos top 10 corredores da liga. Não, só para você ter uma ideia, Confete, cara, você mandou muito bem em relação a isso, porque o contrato do Kenyan Drake de rookie é de 3,4 milhões em 4 anos. Ele agora fechou um de 8,5 milhões nesse ano. Sim, você vê, cara, ele vai ganhar em um ano 8,5 milhões e nos outros 4 anos que ele estava sob contrato, ele ganhou 3,5 milhões. Então, assim, realmente acho que o Kenyan Drake se deu muito bem, tá? Concordo plenamente com o Hulk quando a gente pode discutir aqui 1 milhão de coisas sobre running back. Running back se machuca, é muito mais fácil de se machucar. Você pode ter vários running backs de prospecto nos drafts que você, se montar uma OL muito boa, o running back se destaca. Mas, cara, tem que ser bem pago o cara que merece. O Derrick Henry, cara, correu para 1.500 jardas, gente, ano passado. O cara Derrick Henry diferenciado, né? Diferenciado. O Derrick Henry teve corridas dele. Rapaz, eu não canso de ver o Derrick Henry botando o Earl Thomas como fullback naquele lance. Eu até botei o Earl Thomas de safety. O Hulk falou assim, meu irmão, mas o Earl Thomas tá velho. Depois eu fui ver. Ele botou o Earl Thomas de safety. De fullback naquele lance. Foi muito bom. Você viu aqueles stats do senior year da high school que eu mandei para você? Do último ano da high school? Sim. Mandei no grupo. Sim. 300 jardas por jogo. 300 jardas por jogo. Não, mas peraí. 300 e 4 TDs. Não, mas sim, concordo. Mas vocês viram a foto dele no high school? Do tamanho que ele é hoje. Sim, exatamente. Mas entrando nessa discussão,
falando do Derrick Henry, para a gente passar para os outros jogadores rapidamente, o Derrick Henry assinou do jeito que assinou, e principalmente porque eu concordo muito com o que o Hulk falou. Já ficou claro qual é a cultura que o Tennessee Titans quer levar aqui para frente, ponto. É isso. Então, ele já está claro agora quem vai ser o cara que eles vão botar as fichas em cima. Derrick Henry, justo. Tá? A gente pode questionar, mas é justo. Com relação a Kenyan Drake, eu acho que, na verdade, os dois ganharam. Porque se você for parar para pensar, o Kenyan Drake ganhou um dinheiro a mais do que ele vinha ganhando, mas, de um outro lado, o Arizona faz um upgrade. Dinheiro. Poupou dinheiro por causa do David Johnson. Além disso, o David Johnson não vinha bem, pegou o Kenyan Drake, que é um belo running back, é um cara sólido, tá? Muito lindo. bom. É um cara bom, Alexandre. Vamos falar mais pra frente. A gente vai falar daqui a pouco dele. Tá, tudo bem, mas por falar nisso, é um cara, é um bom running back, e lembrando que ele só segurou o Kenyan Drake esse ano, e ano que vem tem um caminhão de running backs ficando no free agents. Então, assim, os dois ganharam. Ele pegou um running back para segurar aquele backfield de Arizona, que é um time que melhorou, a gente vai falar sobre isso mais tarde. E, por outro lado, o Kenyan Drake conseguiu um dinheiro que ano que vem certamente ele não vai ganhar. Porque dos caras que vão ser free agents ano que vem, ele não está nem perto de estar o top 10 dos free agents ano que vem. E vamos lembrar também, antes de terminar do Derrick Henry, que o Derrick Henry fez o Ryan Tannehill jogar bem, né? Porque a defesa focava na corrida dele. Jogo todo, né? Exatamente. Sim, então, assim, o Ryan Tannehill tirou aquela pressão do Ryan Tannehill que não tinha em Miami. Um running back assim que poderia dividir a pressão com ele, né? Tinha sim. Tinha, o próprio Kenyan Drake. Mas a parada é que... parece que... mas é a diferença entre um e outro. Até a diferença de pagamento. Mas o Ryan Tannehill não é um cara... Aí a gente vai virar outra discussão, que não é o caso. Mas o Ryan Tannehill, ele é esse quarterback que está em Tennessee. Não é o cara que chegou em Miami. O cara para resolver o jogo e resolver uma franquia. Isso ele não é. Exatamente. Sim. Eu acho que outro ponto também que a gente pode levantar aqui é o salário do Chris Jones, né? Que o Chris Jones conseguiu um contrato de 4 anos, 85 milhões, com 60 milhões garantidos. E muita gente pode perguntar, mas, o Kansas City tem um cap infinito, porque acabaram de assinar aquele contrato com o Mahomes de 500 milhões, que a gente até falou no podcast passado, e agora assinou um contrato gigantesco com o Chris Jones, não é, Padre? O que você acha, assim? Não, então, mas o que a gente tem que lembrar é que o contrato do Mahomes só vai pesar no cap do Kansas em 2023, gente. Calma. Só vai pesar lá em 2023. Então, cara, o Chris Jones merece demais esse contrato que ele fechou. Demais. Ele, tirando o semideus, a gente tem um semideus. Tirando o semideus da liga, eu acho que é melhor, não é? Exatamente. Dentro dos mortais, ele é o Chris Jones é um dos melhores. Um dos melhores. Você pode até falar, o DeForest Buckner também é muito bom. Tá, beleza, que conseguiu até um contrato com o Colts, né? Mas, assim, o Chris Jones é um cara implacável. Cara, e a grande verdade a atuação dele no Super Bowl foi decisiva para o Kansas, tá? Decisiva. Você pode ver, ele tem 3... Isso, de Kansas City, desculpa. É verdade, porque senão é Kansas, é verdade. Kansas City. Que é em Missouri, que Kansas City fica em Missouri, não fica em Kansas, né? Isso. E assim, a atuação dele no Super Bowl é digna de aplauso. Exatamente. Porque, assim, ele tem 3 deflexões de passe. A interceptação do Garoppolo foi uma pressão dele, uma pressão pelo meio. Que é difícil, então, né, assim, pro quarterback, né? A pressão pelo meio é a pior de todas. É a que mais incomoda, E assim, ele tinha que ser pago, cara. Fiquei muito feliz do Chris Jones conseguir o contrato que ele conseguiu. E os dois, né? Até o Derrick Henry também. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco do Prescott, tá? Mas fala. Porque... Então, eu acho que a gente pode falar um pouco do Prescott. Porque a minha opinião sobre o Prescott é o seguinte: Prescott assinou a franchise tag um ano, não chegou a um acordo com o Dallas, e eu acho que o Dallas garoteou demais, tá? Porque, como eu já tinha conversado com vocês no privado, no nosso grupo... A gente tem tempo, porque isso aqui vai render, porque Padre vai defender Dak Prescott. Temos tempo. Não, cara. Eu vou tentar ser bem sucinto e não vou interromper ninguém depois, juro por Deus. Eu considero o Dak Prescott um franchise quarterback, ponto. Respeito quem discute, respeito quem acha que não é.
eu considero o Dak Prescott na prateleira dos Eu acho franchise que quarterback. ninguém acha que ele não é. Eu acho Então, que beleza. não. Mas da mesma forma como o Andy Dalton também era um franchise quarterback no Bengals. Tá, tudo bem. É até uma visão, assim. Mas o que eu acho do Dallas, por que eu acho que o Dallas garoteou? Porque o Dallas poderia ter fechado com o Dak Prescott no meio da temporada do ano passado, cara. Eu acho que poderia. Se oferece, de repente, um contrato do menino do Eagles, que eu esqueci. Carson Wentz. Carson Wentz. Que é da mesma, se eu não me engano, que é do mesmo draft class dele. Entendeu? E, se eu não me engano, o Carson Wentz ganha $32 milhões anuais de contrato. Eu acho que se você oferece 35 milhões para o Dak Prescott, eu acho que ele toparia num contrato de 4 anos. Mas não toparia, essa é a questão. O Cowboys ofereceu, cara. O cara queria 40. O Cowboys queria fechar por longo tempo. Só que o Dak falou, não, eu sou 40 milhões. É isso. Deixa eu falar rapidinho. Eu acho que o Cowboys cozinhou o Dak Prescott. E aí, chegou no final das contas, o Dak Prescott chegou e falou assim, você vai me cozinhar mesmo? Então tá, beleza. Então, cozinhou também, ficou aquele negócio e não assinou, vai jogar ganhando 31,8, é isso? Isso. Sim. Esse ano, 38,8. Se receber a franchise tag no que vem, vai para 38, por conta daquela conta que o André tinha explicado. Uhum. E eu achei que o Dak Prescott se deu muito bem, cara. Diga, então, cara, é assim, Dak Prescott é um bom quarterback. A gente tem um pouco de antipatia por ele ser do Dallas. Mas, assim, ele é um bom quarterback, ele leva o time adiante, embora o Dallas seja patético nas últimas temporadas, na pós-temporada, tá? Agora, ele realmente acha que merece ganhar mais do que ele realmente merece. E esse foi o problema dele, tá? Você pegar, vamos lá, eu estou tentando lembrar, estava pensando agora aqui enquanto você falava, num quarterback das antigas que fosse parecido com o Dak Prescott. Eu pensei, na hora, não sei se o André vai concordar, com o Matt Hasselbeck. É um bom quarterback, é um quarterback competente, com uma inteligência boa, sólido, mas não é o quarterback que vai te levar, não levar, mas é assim... Levou, né? A gente falou de semideuses. Sim, mas estou falando de semideuses, deuses imortais. Ele não é um semideus, ele não é um deus. Então, ele não tem que ganhar como um... Desculpa, Rosca. Não, desculpa não. A favor de Rosca. Um Aaron Rodgers, ele não tem como ganhar como um Tom Brady, que embora até ganhe menos, como um Russell ou como Wilson. um Drew Brees, tá? Ou um Russell Wilson. Então, assim, o cara tá jogando, tá ganhando, mas ele não tem que ganhar 40, 45 milhões. E outra, que aí acho que é a parte mais importante. O Cowboys não tem espaço no cap room para botar tantos jogadores assim. Lembra que ele deu assim, pagando muito no wide receiver, que veio do Raiders? A Mari Cooper. Tem outros jogadores de defesa também, o Van Der Esch, tem o... Tudo bem, perdeu o safety pro Dolphins. Mas não tem espaço. Está no contrato de Rookie. O que eu acho que acontece... Sim, mas vai ter que pagar ele. Sim, mas eu acho que o que acontece, eu vou te interromper agora, é porque no período de 2 anos, o Dallas tem 3 caras que ele tem que pagar. Esse ano ele teve que pagar a Mari Cooper e Dak Prescott, e ano que vem ele vai ter que pagar o Zeke, porque como ele foi primeira escolha, primeira rodada, ele tem mais 1 ano de contrato. Então, assim, ele tem 3 caras que ele vai ter que pagar muito, apesar de achar a Mari Cooper, eu não vou falar overrated, mas ele vai ser vai ser sobrepago. Overpaid, exatamente. Como foi, porque acho que a Mari Cooper assinou esse ano, não? Assinou. Então, eles assinaram a Mari Cooper. A Mari Cooper assinou esse ano um contrato gigante. Então, ele assinou esse ano a Mari Cooper e já deu uma porrada no cap room. Botou o tag no Dak Prescott. Agora a pergunta fica: o que eles vão fazer ano que vem? Porque ano que vem tem o Dak Prescott, que eles vão ter que resolver. Só te contando desculpa. A Mari Cooper assinou um contrato de 5 anos, 100 milhões. Então, é isso aí. 100 milhões de contrato. 100 milhões de dólares. E aí, ano que vem, eles vão ter que resolver o Dak Prescott e resolver Zeke Elliott. Né? E, pelo menos na minha visão, não tem a menor dúvida que eles vão botar o dinheiro em Zeke Elliott do que em Dak Prescott. Isso. E o problema que tinha do Cowboys é que, assim, você tinha ano passado como topo de quarterback, era o Russell Wilson ganhando 35 milhões. Agora você tem o Patrick Mahomes ganhando 45. Então, assim, isso aí pode subir a cabeça do Dak. Mas fala aí, Hulk, o que você queria falar aí?
Você tava... Cara, eu tô juntando algumas interjeições que eu faria, intervenções, né? Eu vou começar cronologicamente aí com o Chris Jones, o negócio do Mahomes. Rapidinho eu vou falar do contrato do Mahomes, aquela mesma coisa que o contrato foi estruturado. O Chiefs tinha um plano justamente para fazer a espinha dorsal do time para depois conseguir assinar com os outros, né? Enfim, era só esse comentário. Aí depois, bom, o que me incomodou foi a gente perder esse tempo todo com o Dak, né? Você adora, né? Cowboys, né? É pra esquinha ouvir. Toda a divisão é importante para televisão, né? Sempre passa, enfim. Eu acho que realmente franchise quarterback é óbvio que ele seja, né? Isso eu não acho discutível. Só que em relação à qualidade dele, eu não ligo muito não. Sinceramente, ele estava precisando provar que ele valia uma extensão dessa que ele está pedindo. E é por isso que eu acho que o Cowboys não garoteou tanto assim. Se ele quiser mostrar que ele jogue, o Cowboys tem que mostrar que, se eles quiserem, poderia ter sobrado, por exemplo, um Jalen Hurts no draft, e eles poderiam ter pego o substituto do Dak já. Assim, ele é um franchise quarterback, ele tá ali para levar o Cowboys para frente. Só que não quer dizer que o Cowboys não consegue arrumar um outro quarterback. Até o Andy Dalton pode ameaçar ele, cara. Não sei. Minha opinião, né? Mas torço muito para isso acontecer. Torço muito para isso acontecer. Andy Dalton não tem cara. Cara, o Dak Prescott aqui, última, é um só para fechar os comentários em cima do que vocês fizeram. A comparação entre o Kenyon Drake e o Derrick Henry, eu achei muito interessante, porque o Kenyon Drake foi um backup running back por onde ele passou. Aí ele consegue um sucesso no ataque do Kyle Shanahan, que é dividindo a ameaça de corrida com o Kyler Murray, e do nada o cara ganha, sei lá, 8 milhões aí garantido no ano. E isso é ok. Enquanto que pagar 10 milhões pro Derrick Henry é tipo, arrancar meus cabelos. Exatamente. Líder da liga em jardas e, tipo assim, por 500 à frente do segundo. Não estou exagerando, obviamente, né? Mas, tipo, o cara que mostrou, obviamente, que estava no topo do jogo corrido da NFL ganhou praticamente a mesma coisa que um cara que ninguém, tipo, acabou de nascer, que jogou 8 jogos. Que jogou 8 jogos pelo Arizona. Foi por isso que eu falei que o Kenyon... Por isso que eu falei que o Kenyon Drake tinha se dado muito bem. Né? Conheceu o Brasil. Isso aí. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco do que aconteceu na semana, movimentada. Então vamos logo para o segundo assunto, que também é um assunto bem polêmico. E aí, pessoal, e o próximo segmento também é um assunto da semana. O Washington Redskins oficialmente anunciou que vai mudar de nome. Ainda estão vendo ainda qual vai ser o nome. E depois de toda essa polêmica, né, que aconteceu nos Estados Unidos, e para comentar sobre esse assunto, eu vou passar a bola para o Hulk, que vai contar mais ou menos um pouco do contexto histórico sobre o Redskins. Hulk, a bola é sua. Rapaz, muito interessante você ter passado para mim agora para falar do Redskins, que me pegou totalmente de surpresa. Mas podemos ir sem problemas. Eu fiquei estudando. Eu vou até contar a origem. O que me fez querer estudar sobre o Redskins, visto que eu sou um hater do Redskins, né? Nessa conferência, eu não gosto dessa conferência para começar, porque com times medianos ganha mais tempo na televisão que qualquer outra. Com Giants e Cowboys, e enfim, eu torço pro Eagles porque o menos pior. Assim, eu odeio todos os outros, entendeu? Eu torço pro Eagles nessa divisão só, no geral é pro Chargers, mas enfim. Continuando, o motivo pelo qual eu quis ver o Redskins foi porque eu tinha visto um meme no Instagram zoando o torcedor do Redskins, porque eram duas marcas dos anos 90 que eram marca de roupa. 2 times de futebol americano na NFL eram marcas de roupa. O Raiders e o Redskins. Aí o que você pensa quando nos anos 90 o Redskins era marca de roupa? O símbolo era bacana, o pessoal comprava jaqueta com aquele índiozinho atrás, mas por que eles compravam? Porque de 81 a 92 eles tiveram um técnico chamado Joe Gibbs, que eles ganharam 3 títulos do Super Bowl em 10 anos, né, numa década. Antes de Patriots, a gente tem que lembrar assim, que a gente está vendo uma coisa histórica. Antes de Patriots não existia dinastia e ganhar Super Bowl todo ano.
Então, assim, somando esses 3 do Joe Gibbs aos 2 títulos nacionais que eles já tinham antes de se chamar Super Bowl, o Redskins era uma franquia muito tradicional com 5 títulos. Então, assim, eu acho bem relevante, porque para mim a principal coisa que mantém o esporte vivo são os fãs, os torcedores das antigas, que realmente viram os caras jogando, viram o Joe Theismann jogando, por exemplo, e sentiram uma admiração por eles. Como quem vê agora Mahomes, começa a torcer para o Chiefs. E quem viu nos anos 80 a NFL, torcia pelo Redskins pelo motivo que eles tinham o MVP, por exemplo, na época do Joe Theismann. Era MVP da temporada e vencedor do Super Bowl, batendo recorde de ataque aéreo. Numa época que era de muito jogo corrido. Eles mesmo tinham 3 running backs. Então, assim, a minha questão foi tentar pegar assim, mais do que o nome de hoje, só o nome que está sendo aposentado e o logo do índio, a história da franquia real, assim, que é uma história rica. Eu compararia, assim, mal comparando ao futebol, assim, eu diria um Botafogo, né? Até eu vou mostrar aqui a camisa que eu peguei para dar para o João Pedro, o filho do Slow. Eu joguei no Botafogo Reptiles e tem aqui a camisa 38 para o João Pedro. Mas, enfim, é um time muito tradicional, não tem tantos títulos quanto o Redskins tem, mas, assim, fica marcado pela história de Garrincha, por exemplo. Pessoas começam a torcer assim, aí passa para o filho e assim vai. Aí eu fico me perguntando, cara, para os torcedores das antigas do Redskins, aqueles caras viciados que têm um quarto, uma man cave toda pintada com os símbolos do Redskins, com um índiozinho, com um negocinho, que, aliás, o nome e o símbolo, a princípio, foram para honrar um técnico que tinha raízes indígenas, né, no sangue. Enfim, porque veio que jogava em Boston, no estádio do Red Sox, né? E não podia ficar o mesmo time. Sim, Boston, por ser uma cidade muito disputada por todos os esportes, eles precisavam de um nome da franquia que chamasse atenção. Aí, como já tinha o Red Sox, para aproveitar, eles fizeram o Redskins e botaram um índio em homenagem ao técnico que estava lá, que era um cara que tinha carinha de índio. Quer dizer, não tinha nenhum sentido pejorativo a princípio. Só que nessa geração que a gente vive agora, onde ficar ofendido é mais fácil do que tropeçar na rua, o pessoal exigiu. E eu acho que essa mudança de nome, a principal coisa que tem que ser falada, não é só a mudança de nome. É que vinha esse escândalo que vinha para acontecer, estava para acontecer, e o pessoal passou a semana inteira esperando, porque as fontes divulgavam que ia sair um artigo no Washington Post que ia acabar com o Redskins, no sentido de esperar, não só ligações com oferecer a cheerleader por dinheiro em troca de sexo, suborno de juízes, esse tipo de coisa, a um ponto que sócios minoritários do Redskins começaram a vender suas partes. Quer dizer, se você é dono de um time de futebol americano, normalmente você não quer vender a sua parte, porque é um negócio que só cresce, só te dá mais dinheiro. Então, por que eles estavam saindo, esses sócios minoritários? Porque eles ouviram que tinha fumaça, eles viram que tinha alguma coisa de explodir, estão metendo o pé. Aí, oportunamente, o Dan Snyder, que pegou a franquia em meados da década de 90, 95, 97, enfim, que desde que assumiu a franquia, nunca mais teve a cara dos Redskins de antigamente, não teve mais aquela tradição de todo ano ter de ser um contender e terminar com uma temporada vencedora. Agora, depois de ter falado que nunca ia mudar na vida dele o 2013, ele falou que nunca ia mudar. Agora chega um momento que ele fala, vou mudar. Uma boa hora para mudar agora, hein? Para tirar o foco aqui, ó. Aí, não olha para essas coisas que estão acontecendo, não. Olha o nome novo que vai chegar. E o símbolo novo. Vamos mudar diferente. O foco, né? Vamos mudar o foco. Vamos mudar o foco aqui, porque não é essa parada, não. Traz o Ron Rivera, que é conhecido nos círculos da NFL por ressuscitar times em decadência. Quer dizer, o Redskins está em muito mais do que rebuild. O Redskins está em rebuild, retooling, tem que comprar, tem que ir na loja de material de construção para comprar o tijolo para rebuild ainda, tá ligado? Então o Ron Rivera é o cara para isso mesmo. Agora
tem que arrumar um nome, um logo que seja o mais neutro possível, que seja. Porque outra coisa também que eu descobri agora estudando é que o Joe Gibbs ganhou o primeiro Super Bowl, um quarterback negro ganhou, foi o Joe Gibbs, com o Doug Williams. Foi um dos 3 QBs que ganhou com ele. Não, e vale lembrar também, né, Hulk, que a associação lá dos indígenas, né, não sei como é que é o americana, é clara em avisar que não se sente nem um pouco ofendido com o nome, ofendeu, né? o nome do time, assim, não se ofendem com o nome do time. E outra coisa, Bidu, só lembrando que o time de Washington não é o único time da NFL que faz alusão a Native Americans, né? Nativos americanos. Americanos nativos, né? Pessoas exatamente. O atual campeão do Super Bowl recebe o nome de Chiefs. Né? O símbolo é um tacape. Não, o símbolo é uma flecha. É uma cabeça de flecha. Exatamente. E se você for ver a torcida deles, quando o time entra em campo, eles fazem aquele símbolo que até a Florida State... Tem a música de índio, tem tudo. Isso, que o Florida State também faz, que o Florida State, que a faculdade, também tem o nome de índios, que são os índios do local. Então, assim, entrou essa onda de falarem sobre o Redskins do time de Washington, não é de hoje. Isso essa coisa já vem ao longo do tempo. Realmente. Mas só que hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, eu acho que não cabe aqui a discussão, que a gente vai entrar num outro mérito, mas colocaram o holofote em cima do time de Washington, quando, na verdade, se for para discutir isso, vamos discutir tudo. A discussão tem que ser muito maior, né? E o pior, eu estudando isso, fui dar uma lida, o Chiefs recebe esse nome, às vezes é muito pior, porque o Redskins, acho que o Hulk pode até falar melhor sobre isso, a história do porquê do nome do Redskins lá atrás, foi como uma homenagem, na verdade, porque eles estavam em Boston. O Hulk explica melhor, ele sabe melhor essa história do que eu. Mas o time do Chiefs recebeu esse nome porque um homem de negócios branco de Kansas City, em Missouri, fundou que eles chamam de uma coisa de escoteiro na cidade e colocou o nome dos escoteiros de Chiefs, começou a fazer sucesso, ou seja, é um cara, na verdade, totalmente branco, usou o nome né, uma expressão de nativo americano para ganhar dinheiro, fez sucesso e montou uma franquia que hoje é campeão do Super Bowl. Isso não entra em discussão. Lógico. Então a gente tem que entrar nessa coisa também. 2 pesos, 2 medidas, né? Exato. Exatamente. Deixa eu mandar aqui um alô também. Esse vai ser o podcast dos alôs, né? Pro Fábio Lau, cara, que, assim, esqueci de falar dele dessa vez, porque assim, eu pensando que, rapidamente, com todas as pessoas que eu conheço que gostam de futebol americano, só conheço um torcedor do Redskins, que é justamente o cara que é conhecido nas areias do Rio de Janeiro por ser um dos praticantes desde o início, desde o primeiro time de futebol americano do Brasil. Quer dizer, formado também no final da década de 80, né? Ou seja, na época que o Redskins estava dominando. Assim, só para mais um indício que demonstra, né, o porquê que as pessoas escolhem torcer para esse time, que era uma coisa que eu ficava me perguntando, por que torcer para o Redskins? Bom, teve uma década que eles dominaram, né? E o que eu não falei também foi do Joe Theismann, que eu não tinha parado para pensar como era bizarro que um cara que foi MVP da temporada e ganhou o Super Bowl no mesmo ano, a gente conhece ele mais pela cena da lesão do que qualquer coisa, da lesão no blindside, quando passa ali o cara pelo left tackle e destrói a perna dele. O cara era praticamente o Mahomes da época. Quer dizer, se tem muito torcedor do Chiefs hoje por causa do Mahomes, na época tinha muito torcedor do Redskins por causa do Theismann, porque era muito maneiro, imagino que deveria ser, o que tinha de mais moderno de ataque aéreo na época era o Redskins. Então, assim, como a gente vai jogar? Aí eu concordo com o Confetti, que hoje em dia falar de Redskins é muito chato, porque desde que a gente começou a ver, desde que Don Snyder tem o time, o Redskins é irrelevante, né? O melhor QB que teve foi o quê? Jason Campbell.
porra, não tem graça, não ameaça ninguém. Então, assim, eu tive que buscar alguma coisa interessante para ver o porquê que é relevante mudar o nome e mudar o logo, porque para mim o que interessa mesmo são os fãs das antigas, que são os fãs que compram o season ticket holders, os caras que vão comprar o ingresso para a temporada inteira. Apesar que nunca, de que nunca reclamaram do nome do time, esses caras, né? Que é quem dá dinheiro pro time, no final de contas. Nunca vão reclamar. Não, e o pior é que pra agora a gente finalizar, já está numa fase acho que fica quem muito reclamar claro. tá ferrado. Acho que fica muito claro as intenções do Redskins e do Dan Snyder quando eles mandaram o recado que o logo ia ser aposentado. Ele botou que eles estavam fazendo isso para agradar, quer dizer, na lista estavam os sponsors, os fans e não sei o que lá. Mas quem chamou a atenção foi o Pat McAfee, que os sponsors vinham antes dos fãs nessa hora. Quer dizer, obviamente foi o FedEx Field que estava ameaçando tirar o nome ali, que não sei o que, os negócios não iam dar tanto dinheiro, Dan Snyder Playboy não quer saber de ganhar Super Bowl, quer saber de dinheiro. Então ele falou, talvez esteja na hora de desviar o foco e começar uma outra coisa aqui, né? Exatamente. E isso aí, pessoal. Essa foi o outro assunto da semana. O que vocês acham? Vocês acham que o Redskins tem que mudar de nome? Não tem? Deixa aqui no comentário e vamos para o próximo. Deixa sugestões de nomes também. Exatamente. Deixa sugestão de nomes também. Vocês acham que deve mudar? Washington Bangers. Valeu? Para mim tem que ser o Washington Giants. Mentira. Valeu, Berg. Valeu, pessoal. Valeu. E pessoal, o próximo segmento é o análise de divisão. Vamos falar agora da NFC West. Já falamos de diversas divisões anteriormente e a divisão escolhida para esse segmento é a NFC West. E para começar falando dessa divisão, nada mais justo do que o torcedor do Seahawks. Aquele mesmo que ao invés de correr, passou na jarda de uma jarda contra o Patriots e perdeu o Super Bowl. Vamos lá, André. Você que é torcedor do Seahawks, o que esperar do Seattle Seahawks esse ano? Vai ganhar do 49ers? Pois é, cara. Primeiro, começar falando que essa divisão provavelmente deve ser a divisão mais forte na liga hoje, né? Você tem 4 times, você tem 3 times que claramente, quer dizer, 2 times, Seattle e São Francisco, que vinham já muito bem. Você tem o Los Angeles Rams, que sofreu um pouco ao longo do tempo, mas vem melhorando, e o Arizona Cardinals, que a gente vai falar daqui a pouco, que se reforçou muito nessa pós e pré-temporada. Com relação a Seattle, me preocupa um pouco com relação ao time como um todo, porque todo mundo fala da janela de Super Bowl, né? Ou seja, aquele período onde o time está pronto para ser um Super Bowl contender, que a gente chama, né? Favorito para o Super Bowl, favorito ou tentar ir para o Super Bowl. E essa janela de Seattle já está se fechando por alguns motivos. Não a janela do Russell Wilson. O Russell Wilson tem 31 anos, falou que quer jogar até os 40, se a linha ofensiva de Seattle assim deixar. Mas o padre acha boa. Mas também por conta do técnico, né? O Pete Carroll, que revolucionou o time de Seattle desde que ele chegou, ele faz 69 anos agora em setembro. Então, ele não vai ficar durante muito tempo. Então, a gente tem que já ver que esse time de Seattle já está dando o que já deu, né? Já está acabando. No ano passado, o time de Seattle, juntando a pós-temporada, teve 12 vitórias. Dessas 12 vitórias, só uma vitória foi mais do que uma posse de bola, mais do que 7, 8 pontos. Então, é aquele time que sempre corre muito atrás, né? E depende muito do Russell Wilson fazer aquelas jogadas mirabolantes que ele sempre faz. A defesa do Seattle, que historicamente, nessa história recente, fez muito sucesso, Legion of Boom, Richard Sherman, Cam Chancellor, Earl Thomas, não vem nada bem nesses últimos tempos, apesar de ter 2 linebackers excelentes em Bob Wagner e KJ Wright, mas não vem muito bem, não consegue fazer pressão no quarterback, conseguiu ficar entre as 10 piores defesas em todos os requisitos de defesa de time, né, do ano passado, o que leva a crer que, na verdade, o Seattle só conseguiu chegar onde chegou por conta do Russell Wilson, e ele é o líder desde que ele chegou na liga em drives vencedores e viradas no último quarto, né?
nessa intertemporada, o Seahawks tentou, eu digo tentou porque ele pegou um dos melhores cornerbacks da liga, que é o Quentin Dunbar, do Washington Redskins. Mas ele é do Washington Redskins, cara. Ele jogou a última temporada no Redskins, Não, ele é do time de Washington, sem nome. Desculpa, o time de Washington. Chamado de Washington Compadres. Mas ele, nessa pós-temporada, resolveu, junto com o Baker, um cara do New York Giants, assaltar um cara durante um jogo de dados ilegal. Ou seja, o cara já estava no jogo de dados ilegal e resolveu assaltar quem estava na mesa. Então, enfim. Peraí, não foi bem resolveu assaltar, né? Sim, O Pat McAfee entrou nessa história aí, enfim, que devia ser uma coisa que mal entendido em jogos de azar, né? Mas é muito mal comum entendido. isso. Mas tá tudo errado, né? O cara já estava no jogo de azar que não pode, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas enfim, a principal aposta de Seattle nessa pré e pós e pré-temporada para esse ano, provavelmente não vai jogar esse ano, porque nessa onda de politicamente correto onde a gente está vivendo, esse cara provavelmente vai ser punido pela liga. Do ponto positivo que a gente pode tirar é que a linha ofensiva de Seattle foi bastante mudada para esse ano, na esperança de que mude para melhor. A gente tem 2 wide receivers muito bons. O Tyler Lockett se afirmou como um belo wide receiver, principalmente para esticar o campo. A grande dúvida a grande esperança dos torcedores de Seattle é que ele pare de usar o Tyler Lockett como retornador, para poupar ele como wide receiver, que apesar de ele ser um grande retornador. E o DK Metcalf, que foi um belo Hulk, né? E um cara que promete muito ao longo do tempo. Tentou pegar nessa pós-temporada, nessa pré-temporada, uma linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, um cara que ele joga em várias posições, ele joga de center, ele pode jogar de guard também. Pegou claramente, não sei se a gente falou sobre isso, pegou o Greg Olsen também, mas o Greg Olsen não é o mesmo Greg Olsen tight end dos tempos de Greg Olsen Chicago, do Panthers, exatamente. E voltou Carolina. também com Bruce Irvin, que ele era do Seahawks, foi para Oakland, teve uma última temporada muito boa em Oakland, apesar da idade, e voltou agora para o Seahawks. O draft do Seahawks não foi nada animador. Todo mundo esperava que eles iam em cima de melhorar tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva. Na verdade, eles pegaram um linebacker na primeira rodada, um cara muito rápido, talvez esperando que esse último ano é o último ano de contrato do KJ Wright, que também já está fazendo 30 e poucos anos, então provavelmente já vendo uma sucessão nessa história. O nome do cara é Jordan Brooks, o cara ele é um linebacker. Mas assim, o draft não foi muito bom. Todo mundo esperava historicamente que Seattle fizesse voltasse, né, fizesse uma troca para escolher picks mais atrás no draft que ele sempre fez. Infelizmente não fico muito empolgado com a temporada do Seahawks. A minha grande esperança e a esperança de todos os torcedores do Seahawks é que enquanto a gente tem Russell Wilson junto com o Pete Carroll, a gente sempre... O Russell Wilson consegue ganhar jogos, né? Tirar jogadas da cartola e conseguir ganhar jogos ao longo do tempo. E essa é a nossa esperança ao longo dessa temporada. Exatamente, né? E é até engraçado falar isso, né? Que o Pete Carroll é o técnico, o head coach mais velho da NFL, né? Ele é mais velho, inclusive, que o Bill Belichick. Sério, ele tem cara de novo, né? E ele é o mais velho, se você né? relacionar O head coach com é uma parada alguns... que dá pra fazer até 80 anos, se quiser, né? Tipo, você não precisa de muita força física, né? O mental, só você não ficar demente, né? Mas ele é bem conservado. Assim, cara, o que já me antecipando. Que é a principal questão, né? André foi bastante completo no que ele falou. E assim, não tenho o que falar. Eu sou muito, muito fã mesmo de Russell Wilson, tá? E eu acho que esse ano o time vai depender muito mais, além do Tyler Lockett, mais do DK Metcalf, porque é um cara que todo mundo espera que o jogo melhore e que já teve um primeiro ano absurdamente bom,
tá? Se você contar todos os problemas de linha. E o que eu acho que o Seahawks faz é jogar desde a saída, não da saída, até porque Marshall Lynch jogou até pouco tempo atrás, mas durante muito tempo ele joga com um comitê de running backs muito grande. Esse ano, tudo bem, nos outros anos eles tiveram contusões de running back, mas esse ano eles trouxeram o Carlos Hyde para jogar junto com o Chris Carson e com o Rashad Penny. Então, assim, eles têm que melhorar a linha, e eles melhoraram a linha, mas eles têm que preservar esse jogo corrido, que jogou até bem. O jogo corrido do Washington, por incrível que pareça, pela linha que tem, foi muito bom. Seahawks. O Chris Carson, só para finalizar o que a gente está falando do Seahawks, o Chris Carson foi o top 5 de jardas corridas, né? O grande problema do Chris Carson, as grandes perguntas ele consegue se manter saudável, coisa que nem ele e nem o Rashad Penny conseguem se manter saudáveis, e a outra, ele sofre muito fumble, ele é o running back que mais sofreu fumble nos últimos 2 anos na liga, e isso para running back a gente sabe que é péssimo, né? Exatamente. Então, mas enquanto o Pete Carroll estiver em Seattle, você pode escrever que ele vai sempre escolher primeira corrida para depois passar a bola. Não foi isso que ele fez no Super Bowl, né? Quer dizer, ele correu primeiro, depois ele tentou passar, mas tranquilo. Meu Deus, passando o Seahawks, vamos falar do vice-campeão da NFL esse ano, o San Francisco 49ers. Quero mandar um abraço grande para o nosso amigo Pedro Gol, torcedor do 49ers, assim como Dudu Encarnação também, que é torcedor do 49ers, tá? Aquele abraço. E Fernando Augusto, Gol, que faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Claro. Então, a nossa trocação de ideias passa por ele também, ele só não está aqui com a gente, porque o fuso horário de Portugal não permite. Alô, Gol! Valeu, Gol! Confete, o que esperar do 49ers? Se você acha que o 49ers é um favorito ainda, o que você espera do 49ers para esse ano? É um favorito, vai para a pós-temporada com certeza. Tá? Primeiro, complementando o que o André falou, que eu falei sobre ser a divisão, eu falei no outro programa sobre ser a divisão mais forte da liga. Na minha opinião, só uma coisa para ilustrar. Dos últimos 10 Super Bowls, 5 participantes do Super Bowl saíram da NFC West. Tá? Inclusive todos os times. O Cardinals, o Rams, o Seahawks e o 49ers participaram pelo menos uma vez. Ganharam mas tudo bem. Sim, mas dos últimos 10 Super Bowl, também quantos saíram da AFC East? Sim, beleza. A gente está falando de um universo de 16 times em cada divisão, em cada conferência. Tá? Ou seja, saíram daqueles 4 ali. A probabilidade, a matemática joga contra. Tá? Ou seja, é uma divisão difícil. Mas vamos falar do 49ers. O 49ers vem forte, tá? Na minha opinião. Por quê? Primeiro, na defesa, o único jogador que saiu do 49ers foi o DeForest Buckner. Foi negociado para o Colts por uma first pick. Tá? E eles repuseram essa first pick com um grande cara que é o... Ayuk, não, desculpa. Ayuk é o... Javon Kinlaw. Javon, isso. Que veio disputar, que veio para ser titular, tá? Mas fora isso, a defesa é a mesma do ano passado, com o Armstead, com o melhor wide receiver, cornerback do mundo, que é o Richard Sherman, né? Que ninguém quer botar ele no mano a mano, mas ele é maravilhoso, ao que tudo indica na cobertura, com Jimmy Ward, um baita safety, com o Alexander, eu tenho certeza que Maurício ama com o Alexander, que era do Buccaneers, e obviamente com o Nick Bosa. Tá? E aí no ataque ele perdeu basicamente 3 jogadores. Perdeu o Emmanuel Sanders, que foi para o Free Agent e depois foi para o Saints. Perdeu o Matt Breida, que foi para o Dolphins, negociado. Tá? Na verdade, são 2. Mas, ao mesmo tempo, ele tem jogadores que estão aí para chegar e jogar bem. Que eu já falei em outro programa. O Deebo Samuel e o Jalen Hurts. Além de ter uma baita linha que foi reforçada por um cara que estava nos últimos Pro Bowls, vindo do Redskins, o Trent Williams. Tá? E tem o melhor tight end da liga na atualidade, que é o George Kittle. Tem 2 running backs bons, sendo o Tevin Coleman, que veio do Falcons, e o Mustard, que agora está exigindo mais, mas correu muito bem na última temporada. A grande interrogação do 49ers, para mim, se chama Jimmy Garoppolo. Tá? Ele vai jogar bem essa temporada, ele vai ser testado realmente,
porque, na minha opinião, ele não foi realmente testado, ou quando foi testado, ele não correspondeu. Tá? Todo mundo falava que ele era o sucessor do Tom Brady, que quando Tom Brady se aposentasse era ele que ia continuar a dinastia de New England. Ele foi para o 49ers e até agora não comprovou muito. Só para lembrar aqui, eu acho que no 49ers é o único time que as duas first picks deles, que estavam no first round, foram duas first picks que vêm para jogar, que é o que a gente falou da defesa, Fala, Hulk, de novo. Kilo. Javon Kilo e o Brandon Ayuk, que é um baita wide receiver também, que veio da JUCO. Ele não veio da liga principal, ele veio da Junior College no draft, e ele era não reserva, mas ele era o segundo wide receiver para o N'Keal Harry. Tá? E no Sim, Arizona State. Sim, mas ele jogou na JUCO. Ele saiu Antes e foi para Arizona State. Sim, mas o cara veio da JUCO no meio da... Então, assim, o N'Keal Harry já era bem falado. O 49ers se interessou muito pelo N'Keal Harry, mas o Patriots draftou primeiro, e o Brandon Ayuk veio agora para jogar de cara no 49ers. Só para falar uma coisa do Garoppolo, eu estava vendo o vídeo do Antônio Curti. O Garoppolo, em que pese ter sido draftado lá em 2014, 2015, não lembro bem quando ele foi draftado, o Garoppolo tem menos jogo de starter do que Blake Bortles! Blake Bortles! Tem menos start do que o do Jets, Sandarnold. Tem menos jogo de starter como o Baker Mayfield. Então, assim, ele é um cara que, na teoria, em que pese estar na liga há muito tempo, ele ainda é um QB novo no jogo de starter, entendeu? Então, assim, acho que ele tem que mostrar agora na próxima temporada, se ele veio para ficar ou não. Sim, por isso que eu falei, é a grande interrogação. É a grande interrogação do time. Por falar em correr com a bola primeiro, que o Bidu estava me sacaneando, na temporada passada, mais uma vez a gente que eu digo Seattle, ficou na primeira jarda, na jarda 1, né? Que ia mudar, na verdade, a estrutura da pós-temporada. Na última rodada, a última jogada do jogo foi o tight end de Seattle quase entrando para fazer o touchdown, não conseguiu, e se fizesse, ganharia. Hollister. Exatamente, ele conseguiria. O Seattle ia ser o campeão da divisão e o São Francisco ia ser segundo. Ia mudar, mas aí a gente vai entrar nas hipóteses, se mudaria o Super Bowl e tudo mais. Exatamente. Mas para provar como essa divisão é muito equilibrada. Disputada. A jogada tem o highlight aqui. Lembra daquela jogada do Titans com o Rams, né, no Super Bowl? Isso. Ele tenta, no final, tenta entrar e não consegue. É parado na linha de uma jarda. Na linha, McNair. Então vamos passar agora para os Los Angeles Rams. Eu só queria falar uma coisa Hulk. quanto ao 49ers. Enquanto a gente estava falando do Garoppolo, eu queria dizer assim que a coisa mais louca que a gente pode dizer sobre o 49ers, assim, que veio do management, que eu acho, inclusive, que o John Lynch tem muito peito para bancar a decisão, é de chegar o GOAT, o melhor de todos os tempos, e exprimir o desejo de jogar quarterback pela sua franquia e você ter o poder de vetar o GOAT. Falar, não, a gente está tranquilo com o Garoppolo. Tipo assim, eu achei muito maneiro, ainda mais partindo de... Assim, John Lynch, obviamente, tem uma cabeça defensiva, né? Mas ele teve uma questão, assim, em relação ao time. Porra, Garoppolo trouxe até onde a gente está. Se a gente está bem, é por causa dele. Vamos continuar com ele. Até porque, se Brady viesse 2 anos depois, eles iam ficar sem quarterback de novo, né? E lembrando... 2 segundos. Fala. Eu vou falar. Muito bem falado. Eu sou um baita fã do John Lynch. Eu tô com a camisa aqui da indução do John Lynch ao Hall da Fama. Um dos melhores safeties que eu vi jogar aí. Bem antigo. Meu também. Muito, muito bom, cara. E, para mim, ele é o melhor general manager hoje em dia da NFL. O que ele fez com o 49ers, pegou o time numa draga absurda, desde o Kaepernick fora, desde do time, a transformar em 3 anos o time num concorrente ao Super Bowl. Cara, o cara é muito, muito bom. Mas isso é um assunto que a gente ficaria aqui 2 horas falando.
melhor general manager da NFL se chama Bill Belichick. Uhum. O Concordo. André Felipe Slow, o que esperar dos Los Angeles Rams para essa temporada? O Rams meio que passou a janela deles, né? Porque agora eles tiveram muito problema com o cap, né? Na verdade, eu acho que eles tiveram uma janela sem querer, né? Agora a gente olhando retrospectivamente, eles tiveram uma janela meio que sem querer, né? Eles conseguiram chegar naquele Super Bowl, mas eles viram que tinha alguns buracos no time que precisavam ser endereçados, né? Até esse ano, o Sean McVay, que é dito, todo mundo fala muito sobre o play call do Sean McVay, ele chamando as jogadas. Decora jogadas e tudo mais. E ele vinha acumulando duas funções até esse ano, como coordenador ofensivo e head coach desse ano. E agora ele viu que tem que delegar. Então ele pegou um novo coordenador ofensivo, pegou um outro coordenador defensivo e um outro coordenador de special teams. Ou seja, o cara mudou todos os técnicos da franquia dele. Ele pegou o coordenador ofensivo, que o cara antes era coordenador ofensivo até ano passado do time de Washington. Aí eu já não entendo mais nada, porque para você contratar um cara do coordenador ofensivo do time de Washington, que foi horroroso ano passado, já questiona um pouco. Eles perderam, logicamente, Eles já vinham perdendo ao longo do tempo o Todd Gurley, né, que foi aquele fenômeno, logo no início pegou a liga, botou no bolso. O Hulk pode falar se concorda com isso, mas o Todd Gurley foi um absurdo logo quando ele chegou na liga. Se machucou, né, problema de joelho, parece que tem um problema já de artrose naquele joelho, um joelho de running back. De novo, desculpa, mas Hulk pode falar muito bem sobre esse assunto, sobre joelhos de running Por isso back que eu sou... bichados. Então, assim, ele perdeu esse running back. Não tem no time deles um running back nem perto de chegar onde era o Todd Gurley, aquele Henderson, o Malcolm Brown. Eles não são, não dá nem para comparar. Cam Akers. Aí isso que eu ia falar. Em compensação, no draft eles pegaram na segunda. Eles não tinham escolha de primeira rodada porque eles trocaram na troca para o Jalen Ramsey, né, que é o corner. É um cara excelente. Mas eles pegaram um running back muito bom, cara, de Florida State. E, na verdade, ele tem muito talento, mas a faculdade não ajudava. Era como se fosse um running back de Seattle, desculpa, de novo. Porque a linha ofensiva de Florida State era horrorosa. Mas, mesmo assim, esse cara mostrou números excelentes. Foi muito bom durante o período dele no college. Conseguiu pegar ele numa segunda rodada. Então, ao que tudo indica, esse Cam Akers vai ser o titular do backfield do Rams nessa temporada. Talvez não logo no início, mas que ele, no final das contas, vai ser o running back titular, vai. Eles perderam também o Brandon Cooks, o wide receiver, né? Agora eles estão um pouco mais curtos nessa posição de wide receiver. Tem uma dupla de tight ends boa, que é o Higbee e o Everett, né? Porque são dois caras bons, não são como o que o Confetti falou de São Francisco, não são como o Gronk, por exemplo, enfim, mas são dois caras que são bem bons como wide receivers, conseguem bloquear, conseguem receber passes, mas infelizmente dos 4 times dessa divisão, apesar de ter no técnico um cara excelente, eu vejo no que diz respeito a talento, eles têm um cara que é um fora de série, né? Um Hall da Fama em Aaron Donald, que isso eu não vou nem entrar nesse mérito, porque esse cara não tem como discutir. Ele tem o Jalen Ramsey, ele tem algumas peças muito boas, mas eles ainda, eu acho que esse ano eles não vão conseguir entregar e, na minha análise, talvez eles ainda fiquem, apesar de ficarem ter uma campanha positiva, mas eles vão ser o pior time dessa divisão. Então, é isso rapidinho. O que o André falou, a janela de Super Bowl do Rams era muito pequena. Era muito pequena e eles forçaram a barra no segundo ano, que eu acho que eles erraram, tá? Que foi esse último ano, para tentar chegar novamente no Super Bowl. Tá? O time deles era um time jovem, mas eles decidiram, olha, vamos gastar tudo para chegar no Super Bowl de novo. Não chegaram, perderam cap room, não tem mais um running back na teoria bom, perderam elementos da linha ofensiva
Então, assim, concordo com o André, que na minha opinião, o Rams é o time na descendente, é o time que vai terminar em 4º lugar na divisão. Confete, então, para terminar, o que você tem a falar do Arizona Cardinals, esse time renovado deles? Cara, o Cardinals... O anão ídolo de Hulk. O anão que teria 64 passes bloqueados na linha jogou muito bem no último ano. Tá? Também achei. Então, assim, o Murray, a gente tem um time, na verdade, o Cardinals, que veio do pior time de 2018, que draftou um running back como, na teoria, a solução para ele, que é o Josh Rosen, que era a solução, que não foi. Tá? E você tem um time que esse ano já se ajeitou e vai se ajeitar. Tá? E vai dar caldo, na minha opinião. É um time bom no ataque. Se você pegar os talentos do ataque, é um bom talento. Tá? Então, vamos lá. Você tem um time com um quarterback no segundo ano que foi bem, mais do que eu esperava. Acho que Hulk era o único daqui que botava muita fé no Murray, no Kyler Murray. Tá? Você tem um cara que é Hall of Fame, que é, na minha opinião, um dos caras mais maneiros, mais fodas da NFL, que é o Fitzgerald. Tá? Fitzgerald. Você tem outros wide receivers vindo. Eles pegaram em 2018 3 wide receivers no draft. Andy Isabella, que esse ano deve jogar, é um cara pequeno, mas muito rápido. Tá? Você tem o Christian Kirk, que jogou muito bem, e você tem o Kenyon Drake, que a gente falou mais cedo, que ano passado jogou muito, muito bem, que não sei se eu espero essa Coca-Cola toda dele, tá? Mas jogou bem demais ano passado. E você tem na defesa jogadores como Chandler Jones, irmão do nosso querido Chris Jones, irmão do John Jones. Não é irmão de Chris Jones, não. John Jones. É irmão do John Jones e do Arthur Jones, não é irmão do Chris Jones do Kansas City, não. Ah, não? É da família Jones. Não, pô. Mas, enfim. É um bocado de gente, né? A família... todos os Jones são parentes dele. Tá? Fala do DeAndre Hopkins, pelo amor de Deus. Hein? Calma, vou falar. Estou falando do time do ano passado. E você tem Buda Baker, você tem Patrick Peterson. E aí chega esse ano, o que o Cardinals faz? Antes do draft, pega um dos melhores, um top 3 wide receiver da liga, DeAndre Hopkins, a preço de banana. Porque ele mandou embora o David Johnson, um bom quarterback, um running back, mas que não conseguia jogar por contusão, e traz caro demais, substitui pelo Kenyon Drake e bota simplesmente um dos 3 melhores wide receivers da liga por nada, sério, qualquer preço que fosse pelo DeAndre Hopkins. Aí, para completar, pega o Isaiah Simons, que, na minha opinião, era um dos melhores jogadores de talento disponíveis na liga, no draft. O cara é um linebacker que jogou de safety, jogou de pass rusher, jogou de tudo que você pensar, talvez de water boy ele jogou também, tá? E por último, ele pegou na segunda rodada, um tackle que o Dolphins pegou, o Austin Jackson, que era muito bom, que todo mundo achava que era o melhor, que era um baita offensive tackle, e eles pegaram o companheiro dele de linha ofensiva, que era o... Qual o nome? Josh Jones? Não, Acho que é Josh Jones mesmo. Josh Jones. Se eu não me engano, pegaram no 3º round, cara. Eu tava olhando no 3º round, porque eles perderam. Porque o Chargers precisava muito de linha ofensiva e também precisava de linebacker. Então, eu fiquei imaginando se o Chargers tivesse pego Isaiah Simmons e o OL, que estava cotado como first rounder, no 3º round. Isso. Josh Jones, eu tava falando certo nome. O Josh Jones, cara, é um baita tackle que veio de USC. Então, assim, eu acho que esse ano o Cardinals disputa a pós-temporada. Se for possível para uma divisão mandar 3 times para os playoffs, eu acho que é essa divisão, tá? Com o Cardinals indo em 3º. E, assim, ano que vem o Cardinals vai estar melhor ainda. Então, para encerrar aqui a discussão... Não encerrar nada, você acha que eu não vou falar de Kyler Murray? Fala, Hulk. Meu menino. O Confete mesmo deu a deixa, né? Que o Hulk pode falar mais, que foi o único que acreditou no Kyler Murray desde o início.
Ué, não é nada demais, não. Fala, pô. Não, tranquilo, pô. Não highlight, mas vídeos de análise no YouTube, Strong Opinion Sports, eu recomendo. O cara destrinchando a mecânica de lançamento do Kyler Murray e o fato dele dar o slide, como ele era jogador de beisebol, o slide perfeito depois que ele corre. Aí quando eu olhei ele, eu falei, cara, realmente o cara falou, porra, é o Patrick Mahomes desse ano. Aí eu falei, não posso deixar passar esse cara no draft da Dynasty, né? Deixei passar Lamar Jackson na minha frente para poder escolher ele. Então, assim, eu meio que já esperava o Cardinals chegar forte. Aí, só para amarrar o final, a questão do DeAndre Hopkins veio do GM de ter visto o Isaiah Simmons e falou, vou draftar ele, e para não deixar o Kyler Murray sem o CeeDee Lamb, que era o wide receiver que ele poderia ter pego, ele vai e manda a segunda pick pro Bill O'Brien, que é o trouxa da galera, para pegar o DeAndre Hopkins. Ele vai receber da liga. Coitado de Bill O'Brien. É isso. Quem ganha? Então fala aí, Hulk, quem ganha a divisão? Quem ganha a divisão? Bom, até que se prove o contrário, 49ers, né? Confete. 49ers. Padre. 49ers. André. Seattle, né, cara? Sou torcedor, porra. Eu vou em Russell Wilson também. Quem vai ganhar essa divisão vai ser Deixa eu rapidinho comparar também uma coisa que aconteceu com o 49ers, que foi muito parecido com o Cardinals no draft, no sentido que eles conseguiram pegar o middle linebacker, o Isaiah Simmons, no início, e pegar um DT terceiro rounder no final, né? Enfim, o que aconteceu no Niners no draft foi que ele tinha uma necessidade de wide e uma necessidade de cobrir o DT que tinha saído, né? Perdão. Como é o nome do cara que saiu? Eu falei só o cara DeForest Buckner. Eles tinham que cobrir. Aí a questão era, até o que eu fiquei com o Gol falando, que o Gol queria o Jerry Jeudy logo. E, tipo assim, o DT que caísse lá na pick 31, sei lá pro final do primeiro round. Falei, cara, é uma estratégia interessante, mas o John Lynch é de defesa. E, tipo, ele viu no Javon Kinlaw alguma coisa muito diferente. E o Brandon Ayuk, que fique claro, não é o Jerry Jeudy, não é o próximo Julio Jones, mas ele tem um jeitinho que lembra muito o Brandon Cooks. Assim, um cara pequenininho, rapidinho, muito bom nas quebradas. Então, talvez eles tenham sido conscientes quando eles escolheram os dois. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da NFC West. Eu quero que vocês me falem aqui no comentário quem que vocês acham que vai ganhar, tá bom? Vamos pro próximo segmento. Um abraço. E aí, pessoal, e o último segmento do episódio é justamente a seleção da NFC na defesa. Já fizemos a seleção da NFC no ataque, assim como a NFC ataque e defesa. E para encerrar esse segmento, vamos fazer hoje da defesa. Para quem não acompanhou, cada um dos participantes vão falar 2 edges, 2 DTs, 3 linebackers, 2 cornerbacks, um free safety e um strong safety. E vamos pegar os mais votados e fazer a seleção perfeita para a NFC. Lembrando que a seleção é para ganhar essa temporada de 2020. Não é histórico, não é futuro, não. É para 2020, tá? E vamos começar, então, com o meu amigo Padre. Padre, e quem são seus 2 edges? Edge Rushers, né? Para deixar bem claro. Edge Rushers. Boa, a galera ali que fica de pass rusher. Na pontinha da barreira para pegar o quarterback. Para bater o quarterback. Isso aí. Exatamente. Querendo caçar o QB. Cara, Shaquille Barrett, ano passado, foi o recordista de sacks. Então, não tem como deixar o Shaquille Barrett... ele é linebacker. Não tem como. Eu botei ele como edge. Não quero saber. Botei ele como edge. Mas mudou agora semana passada o Montilla era linebacker. Não, eu só falei que eu ficava na dúvida, Hulk. Era só uma dúvida em relação à defesa 3-4. Como vento. Exatamente. Mas beleza, falou outro, então. Aí Shaquille Barrett e o outro edge que eu botei, cara, foi o Cameron Jordan, que é o edge do New Orleans Saints, que eu também acho sensacional. Ótimo. E você, Hulk? Quem você botou? Quem são seus escolhidos? Assim, todo mundo lembra que o Bears está na NFC.
Sim. Eu acho que a pessoa... Então, tem um cara lá que o Raiders trocou, Tal de- chamado Khalil Mack, que é tipo, é o prototypical monster. O cara é um Sim. monstro, tem que entrar na seleção, não tem como não tá. Tá bom, Khalil Mack passou direto, passou de ano. Ah, Segundo lugar, eu tinha botado Chandler Jones porque eu queria fazer uma menção honrosa para ele. ah. Só que, na verdade mesmo, o padre falou um que é melhor e não é o Shaquille Barrett. Cameron Jordan. Cameron Jordan do Saints é um bichinho enjoado também. Tá na minha seleção também. São os dois. Confete, quem são seus Eds? Então, cara, essa questão do Shaquille Barrett, para mim, confunde um pouco, né? Porque, na teoria, ele não é defensive end, né? Mas, assim, eu até tinha posto ele na seleção. Mas pode botar ele como linebacker, não tem problema, Na Confete. posição. Não foi. Então, No podcast passado, teve gente que botou Von Miller como Ed, tem gente que botou Von Sim. Miller como linebacker. Sim. Não tem então, problema. no meu caso. Só eu seria- botei como Edge Rusher, né? É. Mas a questão é que o Edge Sim. Rusher... Se o Shaquille Barrett é Edge Rusher, ele deveria entrar como Edge Rusher. Né? Tá Ok. certo, Hulk. Tá totalmente certo. Mas, Tá, então, continua. Calais Campbell, que Calais foi pro Ravens. Então não pode ser, né? Se bem que agora não, então não pode ser, esquece. Então eu vou de Chandler Jones e também estava na minha série, até quando o Maurício falou, eu fiz o sinal assentindo, Cameron Jordan, que é absurdo. Cara, é sério que vocês E Khalil Mack fica de fora? não botou Khalil Até Mack porque também? Calais Campbell... Não, eu Cara, botei ele eu botei ele como Linebacker. linebacker. Ah, tá. Entendi. Ah, aí veio a bullshit da semana passada Não, também. mas Sim, então. ok. Você entendeu? Eu botei o Khalil Mack como linebacker. Botou não, mentira. Você botou agora. Botei. Vamos jogar na Botei o Khalil Você Mack como botou agora. linebacker. Madden, Botou não. Madden, 6-1, todo mundo invadindo, Vamos lá, foda-se. Botou Não, e calma aí, só um Caralho, segundo. tá Eu boa. fiz igual a Berg agora que mandou. Ninguém vai botar Aaron Donald, não, cara. Calais Campbell era Do Jaguars. do Jaguars E foi pro e Ravens. foi pro Ravens. Os dois são da NFC. Ah, Incrível. tá bom, não tem problema. Slow, fala aí, teus dois. Khalil Mack, não tem como. Quando você pensa em Edge Rusher da NFC, o Khalil Mack tem que vir logo na minha O cabeça. Fett vai botar ele pra marcar Tyrande. Não. Khalil Mack é um fenômeno. Ah, E a outra escolha, eu fiquei muito na dúvida entre Nick Bosa e Cameron Jordan. Cameron Jordan já entregou mais hoje em dia do que Nick Bosa. Por isso, a gente está escolhendo uma defesa para ganhar esse ano. Verdade, mudei meu voto. Passou Mudei pro meu cartão voto agora. resposta. Não, hoje, Cameron Jordan vem melhor do que Nick Bosa. Enquanto talento, Nick Bosa é melhor do que Cameron Jordan. toda escolha é aí Cameron eu- Jordan. Tá, mas a Dá o seu gente não voto tá logo, falando de Cameron Jordan. Ok, então os dois escolhidos foram Khalil Mack e Cameron Jordan. DT é Aaron... Vou começar com o padre. Padre, Aaron Donald de quem? Su? Cara, é minha. Posso? Tô perguntando, é Sul, é o Sul. Eu só válido. estou perguntando, é o Sul? Voltamos no tempo, Mate. Voltamos no tempo, Estamos em Mate. 2012. Não, postaram de novo. É a escolha dele, deixa ele pode escolher quem ele quiser. Cara, tô Aaron brincando. Donald e Gerald McCoy. Cara, Hulk, cara, Fala, eu padre. achava que não ia ser. Eu achava que não ia ser criticado porque Berg não tá aqui. Porque Berg, assim, Berg dá opinião em todas as piques de todo mundo. Mas Aí eu foi pensei você assim, que se pô, criticou, cara. Ninguém te Berg- criticou. O Bidu só Falei, perguntou. Berg não É, tá ele se aqui. acusou. Ele Eu se falei, acusou. Su? Ele sentiu o golpe sozinho. Ele se eu vi deu a pergunta, uma Su? rasteira. O que tem? O que tem? Sou eu. O que tem? Sou eu, falei, então, só perguntei. Com Sentiu o golpe certeza. sozinho. Deu uma Vamos lá. calcanhazada na bunda. Hulk, Era o Aaron dono de de quem? Sul. Aaron Puta. Jones e Gerald McCoy. Donald e McCoy. Confete. Bob Sapp, já para aproveitar que na Gomo Sul está na seleção, mas brincadeira. Aaron Donald e Kenny Clark, que jogou pra caramba no Packers essa temporada. Que isso? Alô, Rosca. Clark Kent. Kenny Clark Kent. Esse daí. Kelly Qual time Clarkson? ele? Qual time ele? Slow. Packers. Packers. Ah, Packers não dá, não.
Slow, Aaron Rodgers e quem? Aaron Rodgers, era o dono de quem? Fletcher Cox. É um bom também. Bom nome. Boa, bom nome. Quem que eu vou... agora são 4. Quem que eu vou escolher aqui? Eu acho que vou Foi todo mundo empatado? Todo mundo empatado. Todo mundo empatado. Eu vou escolher o padre. Então, mentira, padre. Não vou escolher isso nem a porrada. Você tem para escolher. Aaron Donald. Eu tô na dúvida. Eu vou botar Fletcher Cox. Eu gosto do Fletcher Cox pra caramba. Eu acho que ultimamente foi ele mesmo, cara. Boa. Linebackers. 3 linebackers. Pode falar. O padre, começa aí. Primeiro linebacker. Os 3 do Tampa. Não, Khalil Mack. Khalil Mack foi o primeiro. Segundo, eu mandei as estatísticas lá no grupinho. Lavonte David. Tá? Lavonte David. Não esqueça. O terceiro, meu menino na Dynasty, padre. Se quiser comprar, tudo tem seu preço. E o terceiro que eu acho um animal em homenagem ao meu grande amigo Sloboda André, Bob Wagner. Bob Wagner. Oh my God, Bob Wagner. Fala aí, Hulk. Eu vou começar citando o Bob Wagner, não por causa de habilidade, mas porque ele tem Bring Down the Hammer ultimamente. Ele tem sido o martelo da liga. Não à toa ele recebeu 99 no Madden ano passado, foi? Século, sei lá o que é. Ele é porrador, tem que entrar na liga. Foi ano passado, não mas foi? Eu botei também o Lavonte David, tanto por ser meu menino, como pela segurança que ele te dá como middle linebacker ali. Se ele tá ali, o meio não vai passar. Aí, em terceiro lugar, bom, eu fiquei meio arrependido de não ter botado o Devin Bush no passado e queria botar o Devin White, que eu achava melhor do que o Devin Bush sim. No draft. Mas, quando o Slow falou em KJ Wright, eu fiquei pensando também. Aí eu tinha como outros nomes Blake Martinez, Quan Alexander, Jalen Smith e Vander Esch. Desses nomes, weak side linebacker, eu vou pegar o Jalen Smith. De qual time? Cowboys. Tá bom. Confete, diga. Cara, esse é um problema muito sério, porque aí Hulk me repreendeu intrinsecamente pela escalação da defesa e faz sentido, né? Porque eu tinha posto como linebackers que são de posição original Shaquille Barrett e Khalil Mack, mas realmente eles não se enquadrariam nesse caso. Então eu não sei se eu mudo, e aí eu mudaria e deixaria de citar eles, tá? Mas assim, de qualquer maneira, Shaquille Barrett para mim tem que estar na seleção. Khalil Mack, para mim, é o cara mais talentoso junto com Aaron Donald de toda essa defesa. E mais um que Hulk falou, meu menino, Leighton Vander Esch, que o dia que ele parar de se machucar, ele vai ser dois Hall of linebackers do Cowboys muito bons, Jalen Smith e Vander Esch. Vieram logo depois do Sean Lee. Assim, a defesa do Cowboys está ficando chata. Assim, que é outro também que se machucava dia sim, dia não. Tanto o Sean Lee como o Vander Esch. Tecnicamente são muito bons, né? Mas eu acho que para você ser do Cowboys tem que se machucar, senão você não é draftado pelo Cowboys. Né? Termina aí, Slow. Quem são teus 3? Meus 3 são Lavonte David. Apesar do Shaquille Barrett ter tido uma temporada excelente, eu acho o Lavonte David mais... Para mim, o Shaquille Barrett é edge. E mesmo tendo uma temporada absurda ano passado, eu acho ele pior tecnicamente do que o Khalil Mack do outro que eu botei. Então, para mim, linebacker é Lavonte David, do Tampa, Bob Wagner, do Seattle, e o cara que ninguém falou no final das contas, que eu acho um cara, um cavalo, um monstro, Eric Kendricks, do Minnesota Vikings. Bem lembrado. Muito bom mesmo. Bem lembrado. Bela lembrança. Mas aí tem vários da defesa do linebacker tem muito também, né? Quem ganhou aqui foi Bob Wagner e Lavonte Davis, tiveram 3 votos, os caras já estão dentro. Sim. Quem entraria também seria o Khalil Mack, mas o Khalil Mack já estava escolhido como Edge, então não entra. Sim, ok. Então tiveram votos Vander Esch, Jalen Smith, Eric Kendricks e Shaquille Barrett. Eu vou botar Shaquille Barrett. Obrigado. A defesa vai ser Bob Wagner, Lavonte Davis e Shaquille Barrett. E a defesa vai jogar na pinch porque tem o Tom Brady como cornerback. É isso. Cornerback número 1 e cornerback número 2. Diga aí, padre.
Cara, eu botei cornerback número 1, Jalen Ramsey, que eu acho um cara diferenciado. Uhum. E o cornerback número 2, eu botei um cara que eu acho hoje o melhor cornerback da NFL, que é o Marshawn Lattimore, do Saints. Marshawn, lembrando aqui, não que você tenha Marshawn. errado, porque tem muito Marshawns. É. Marshawn. É Marshawn. Aí é Marshawn. Machão. É macho, é macho. Fala aí, Hulk, o teu. Não é Quem são os teus? Marshawn. Quem são os teus, Hulk? Ah, cara, eu tinha botado em primeiro lugar o Marcus Lattimore, que não é, né? E em segundo lugar, eu tinha botado alguém que eu tirei quando eu ouvi Jalen Ramsey. Assim, eu acho que o Jalen Ramsey não chamou muita atenção pelo jogado dele em campo, mas a gente sabe que ele realmente é um top corner, né? Então, acho que é mais seguro deixar ele na seleção. Vou deixar o outro, então, como menção honrosa, porque minha defesa é níquel, que a gente joga com 3 wides, tem que ter 3 corners. Kyle Fuller é meu terceiro corner. Sim. Confete. Bears. Quem são os seus caras? Eu acompanho os votos de Maurício e são os dois. Ramsey e Marshawn Lattimore. Slow. Também. Eu Então até foi, pensei em colocar Richard Sherman, mas Richard Sherman, na hora que tem que. Acho que ele é muito superestimado nessa liga. Então Já foi rompeu unânime. aqui, já tá vivendo de nome só. Então foi unânime. Também aqui. Marshawn Lattimore e Jalen Ramsey. Foi unânime. Strong safety, padre. Cara, eu botei Anthony Harris, do Vikings. Hulk. Anthony Harris, Minnesota. Cara, a gente tava naquela discussão de safety justamente com o padre, né? Você pode botar 2 free safety e converter um, ou como é que faz? Porque a minha, vou falar logo dos meus 2 safeties, que foram o Budda Baker, do Cardinals, e o Eddie Jackson, do Bears. O Eddie Jackson, ele joga no Bears em cover 3, então ele ocupa o meio do campo, ele fica de midfielder, pegando tudo que vai no fundo. E o Budda Baker, nesse sentido, faria o que ficaria ali um pouco antes, né? Cobrindo o tight end, cobrindo qualquer coisa. Do lado direito, então, do lado direito. No tradicional seria o strong safety, só que ele é free safety de nome no depth chart, né? É isso. Então, assim, por isso por que eu enquanto acho... são meus 2, mas eu vou ouvir os outros e posso dar um backpedal a qualquer momento. Fala aí, Confa, então. Meu querido menino Harrison Smith, como strong safety. Qual time? Joga demais do Vikings. É do Vikings também, do Vikings. No Madden eu boto ele de free safety. Slow. Engraçado, né? Por que será? Harrison Smith. Muito big. Faltou meu free safety, hein? Calma. Eu botei um cara Calma. Tá no strong ainda. Ah, tá. Pressa, rapaz. O Hulk. Pode. Você mantém então o Budda Baker como teu? Ué, eu já falei meus 2. Você falou que podia mudar, pô? Não sei. Ué. Não. O Harrison Smith entra. Vai no lugar do Budda Baker, né? Então, no caso, né? É. Jackson e Harrison Smith. É isso. É Tá, isso. Harrison Smith, então ganhou. Harrison Não Smith. tô entendendo porque o Dr. André de Loboda está rindo. Harrison Smith é o strong safety do time. E pra terminar, teu free safety, padre. Cara, então, um cara que eu vejo mais, né? Como eu vejo muitos jogos da NFC Tampa? South, Tampa? Vai. não vou botar. Cara, não tem como botar alguém do Tampa nessa posição. Mas eu Vocês boto o cara do draftaram Saints. né? Vocês draftaram um bom, né? Sim. Mas eu boto o cara do Saints, cara. Eu boto o Marcus Williams, cara. Marcus Williams. Obrigado, Marcus Williams. Nem conheço, cara. Nunca vi na vida também. Marcus Hulk. Williams. Vai Hulk, o quê, cara? Quem é o teu cara? Quem é o teu cara? Seu free safety? Ué, você não me perguntou os 2, cara. Não, eu perguntei só um só. Me fala quem é teu outro. Você botou Harrison Smith, quem é teu outro? Você tirou o Budda Baker. O que você botou no outro? O Eddie, que eu falo sempre é Eddie George, mas não é Eddie George, é Eddie Jackson. Eddie Jackson? É. De qual time ele? Ed, tipo Ed Murphy, isso aqui é Ah. Eddie Jackson. É de que time? Bears, tá. Confete. Budda Baker, do Budda Cardinals. Baker.
E Slow. Marcus Williams. Marcus Williams. Tudo do Saints. Uma pergunta boba. Marcus Williams não foi aquele que errou o tackle no jogo contra o Vikings? Só que eu não lembro. Quem foi? Eu vou até procurar para ver quem é agora. Eu não sei se foi ele ou se foi o Marshawn Lattimore. Não. Foi o safety que veio. Então foi ele. Abaixou a cabeça. O Google tá falando que tem chance de ter sido ele. Então o time fechou. O time é: os Jets são Khalil Mack, Cameron Jordan, DTs Aaron Donald, Fletcher Cox, linebacker Levon Davis, Bobby Wagner e Shaquille Barrett, cornerback Marshawn Lattimore e Jalen Ramsey, strong safety Harrison Smith e free safety Marcus Williams. É esse. Time bom, né? Time bonzinho, né? Eu acho que faria. Agora, quem ganharia? Esse time ou o time da AFC? AFC ou NFC do Super Bowl? Deixa nos comentários. Brady. Mahomes contra Brady. Quem ganharia? AFC, hein? Mahomes, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o último segmento do episódio. Põe aqui no comentário o que vocês gostaram, o que vocês acharam, quem que faltou. E vamos... Vida que segue. Não esqueçam de se inscrever. Calma. Vamos escrever, claro. E é isso aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast 4 para Gol. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado. Como diz meu amigo Hulk, vai Hulk, se inscreve, deixa joinha, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Um abraço. Obrigado, guerreiros. Valeu. Valeu, abraço. Valeu. Valeu.